Olá, estamos iniciando um treinamento para professores e pais para a ministração de um curso de teologia para crianças. Este curso, ele é basicamente uma base do cristianismo. A criança, ela vai ver todo um conteúdo, uma visão panorâmica da Bíblia, e além disso, ela terá noção das doutrinas bíblicas e também estudará livros como Provérbios e outros livros que tratam de formação de valores morais e espirituais. E nós temos o Manual dos Pais para ser usado no culto doméstico em casa. E nós temos o kit também do professor, onde temos, além dos livros, temos aqui os manuais que serão utilizados para a igreja. Esse material, ele é usado no culto doméstico para as famílias, e nós pretendemos resgatar essa prática abençoada que é o culto doméstico, como também nas igrejas. Algumas igrejas têm adotado esse material no culto infantil, aquele culto do domingo à noite, e outras criaram turmas que estão sendo ensinadas, e haverá uma formação para essas crianças. São 208 lições, e que, se aplicado uma vez por semana, o curso terá uma duração de 4 anos. O que nos fez preparar esse material é a realidade de mundo que nós estamos vivendo na atualidade. Hoje, observamos que a criança, ela é um campo fértil, que está pronta para receber o que será plantado. E nós sabemos que quem chegar primeiro ali vai conseguir conquistar aquele coração, conquistar esse terreno. Com a tecnologia e o acesso à informação, a criança, ela torna-se exposta a conteúdos contrários aos princípios bíblicos. Isso tem sido realmente preocupante. Hoje, a família, ela vem sofrendo um ataque à medida que se expõe à invasão e controle dos meios de comunicação, que de uma forma indesejada despejam um verdadeiro lixo nos lares, poluindo o ambiente, prejudicando o relacionamento familiar. Então a gente vê que muitas famílias se descuidam e já não conseguem acompanhar os seus filhos, e não sabem o que os filhos estão consumindo em termos de mídia, o que assistem na TV, nem aquilo que acessam na internet. Hoje, infelizmente, a ausência dos pais tem terceirizado a educação de muitos filhos, e quando esses filhos crescem, temos, assim, muitas vezes aquela surpresa desagradável, quando o garoto, a garota, chega a 12, 13 anos, diz, eu não vou mais para a igreja, ou até mesmo chegam a afirmar que nem creem mais em Deus. Por quê? Porque eles foram bombardeados, eles receberam uma série de informações que poluíram a sua mente. A TV e principalmente a internet têm sido instrumentos usados para a doutrinação de crianças e adolescentes, instigando-os à descrença na Bíblia, negando que esta seja infalível, que essa seja a infalível palavra de Deus. Então, a criança recebe essa gama de informações, e isso tem trazido prejuízos muito sérios no processo de formação da criança. Os filhos são massificados pela mídia e seus programas nocivos, que desvalorizam a família e vão de encontro aos valores morais e espirituais. É realmente uma tragédia, e nós vamos nos preocupar muito com a educação das nossas crianças e dos nossos filhos. Os meios de comunicação são hoje os maiores divulgadores de valores antibíblicos e prejudiciais à vida espiritual. Satanás tem se apoderado desses meios para enganar e iludir as pessoas, afastando-as de Deus. Não podemos demonizar a tecnologia, porque a tecnologia é uma bênção, e a ciência, as invenções, as criações são inspirações divinas. Entretanto, o mundo espiritual, ou seja, nós sabemos que Satanás se apoderou desses meios através de pessoas que vivem sob o seu jugo para poder realmente conquistar as crianças e afastá-las de Deus, porque este é o propósito do inimigo: matar, destruir e roubar. Precisamos, de certo modo, nos preocupar com essa realidade. As crianças, elas têm se tornado reféns da tecnologia.
As novas tecnologias estão isolando as crianças nos mundos virtuais e assim estão se formando gerações narcisistas e despreparadas para o convívio social. Isso é muito sério. A gente observa que, anteriormente, a criança, ela não tinha esses recursos, não tinha esses meios. E hoje, as crianças estão se tornando sedentárias, as crianças estão muito dependentes hoje da tecnologia. Eu cheguei em uma casa a visitar um pessoal amigo e lá tinha uma criança, uma filhinha de 2 aninhos apenas. E ela estava ali brincando e a mãe, então, para poder ficar um pouco mais à vontade para conversar, pegou o seu celular e deu na mão da criança. E eu comecei a observar o comportamento daquela criança. Ela pegou o celular, ela deitou-se no chão, cruzou as perninhas e ali ela falou: "Ok, Google, pintinho amarelinho". E de repente surgiu ali na telinha algumas opções, ela clicou com o dedinho e de repente apareceu na tela o vídeo e ela clicou e começou a assistir sozinha. E todo mundo riu, achou engraçado e eu achei aquilo algo preocupante. Uma criança com apenas 2 anos estava ali acessando sozinha a internet sem auxílio dos pais. Isso é um perigo muito grande. Hoje, para termos noção dessa realidade, a gente vê os dados sobre a vida digital brasileira, e isso são dados do IBGE. Hoje o Brasil tem quase 212 milhões de habitantes, e nós temos em linhas celulares no Brasil mais de 215 milhões, ou seja, nós temos mais linhas celulares do que habitantes no Brasil. Nós temos hoje cerca de quase 150 milhões de usuários da internet, ou seja, nós temos aí uma maioria esmagadora que usa a internet, e 140 milhões de brasileiros são ativos nas redes sociais, e aí nós temos aí que 130 milhões acessam a partir do celular. E a gente observa que o mundo ele mudou, e a criança de hoje ela está muito mais exposta. Eu sempre costumo dizer que a minha geração é uma geração analógica. Na minha infância, não tínhamos acesso à informação como se tem hoje. Hoje é um excesso de informação, infelizmente, entendeu? Ou felizmente, mas infelizmente, porque hoje não se sabe, às vezes essa geração não sabe o que fazer com tanta informação. E isso tem trazido alguns prejuízos drásticos à vida. E aqui nós temos alguns riscos ou sinais de alerta. Então, a pesquisa aponta que o brasileiro fica conectado, em média, 9 horas e 29 minutos na internet diariamente. E nas redes sociais, 3 horas e 34 minutos. E 85% desse público acessam a internet todos os dias. Alguns sinais de alerta ainda mostram que dos 10 sites mais acessados no Brasil, entre os 10 mais acessados, estão os sites pornográficos. E isso não isenta crianças e adolescentes. E tem acontecido também um aumento da taxa de suicídio entre jovens e aumento da incidência de depressão em todas as idades. Esses fatos me fizeram pensar em criar esse material didático. São mais de 1000 páginas coloridas. Mais de 1000 páginas, você vai ter a oportunidade de conhecer esse material. Então, são mais de 1000 páginas, com ilustrações, com atividades para a criança, onde ela vai ter uma noção geral, panorâmica de toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Ela vai ter noção de valores, o que é o certo, o que é o errado. Ela vai ter noção das doutrinas bíblicas e, além do mais, temos aqui uma matéria só sobre a família. Então, precisamos reverter este quadro, essa realidade, onde a criança está sendo contaminada com tantos conteúdos que trazem prejuízos à sua vida. Hoje, cresce o número de crianças e adolescentes conectados só pelo celular. Para se ter ideia, hoje, de acordo com a pesquisa que nós apresentamos, 24,7 milhões de crianças e adolescentes eles acessam a internet. Essa faixa etária vem utilizando a internet. É muita gente. E isso é preocupante, porque é uma geração que, como eu coloquei, está exposta. Uma geração que está exposta a conteúdos impróprios, conteúdo que está causando uma adultização da criança. E sem falar
que está contaminando as suas mentes, gerando dúvidas e separando essas crianças de Deus. Isso é um problema muito sério. A tecnologia contribuiu radicalmente para a mudança do comportamento infantil. O que se vê hoje é uma legião de crianças isoladas em seus mundinhos, entretidos com aplicativos eletrônicos e desinteressadas pelas coisas reais. As crianças estão se tornando hiperativas, elas não querem saber de escola, não querem saber de estudar. Então, se não houver limites por parte dos pais, elas vão passar o dia inteiro nos jogos eletrônicos, ali acessando a internet. Isso está gerando outros problemas, doenças e doenças sérias que precisam ser tratadas. Mas elas estão expostas a riscos tremendos, além de coisas como pedofilia e tantas outras coisas. Nós temos hoje algo que tem preocupado bastante. Você se lembra da onda da baleia azul, que era um jogo que propõe desafios macabros aos adolescentes, crianças também, como tirar selfies assistindo a filmes de terror, automutilar-se, ficar doente e, na etapa final, cometer suicídio. Tem outros jogos, inclusive, hoje mais recentes, com apelos de riscos letais. Isso tem virado moda entre crianças e adolescentes. Um exemplo desse é o famoso desafio do sal e gelo, na qual, para ser aceito pelos grupos, adolescentes devem queimar a pele e compartilhar as imagens nas redes sociais. Tem também hoje aquele que é do sufocamento. Nós temos casos terríveis que têm acontecido através disso. Infelizmente, crianças têm cometido suicídio. Eu recebo no consultório, eu sou psicólogo, já tendo mais de 27 anos, e nós temos visto ali crianças mutiladas, cortadas, que chegam no consultório, os pais desesperados, e deles que tentaram suicídio, crianças que dizem: eu quero morrer, eu não quero mais viver. Então, isso tem gerado uma grande preocupação. Os efeitos negativos da internet já fazem parte hoje do quadro de doenças contemporâneas e estão cada vez mais frequentes nos consultórios psicológicos. Hoje nós temos algumas doenças como a nomofobia. E a nomofobia é aquele medo de ficar sem o celular. Tem crianças, adolescentes, que se de repente deu um problema lá no Wi-Fi e não está pegando a internet, ele tem desespero, como se fosse um usuário de drogas, que está ali sentindo a falta e a necessidade da droga. Nós temos hoje a TDI, que é o transtorno de dependência à internet, e temos também o uso patológico dos videogames. Então, essas crianças, adolescentes, estão sendo tratados porque se tornaram doentes, se tornaram viciados, se tornaram dependentes, como se fosse um dependente químico. O uso desenfreado das tecnologias é hoje um desserviço ao futuro das crianças. Isso é um problema realmente gravíssimo, é um problema muito sério, porque esse uso desenfreado tem gerado um desserviço ao futuro da criança. Então, hoje é momento de nós pararmos e refletirmos sobre essa realidade e pensarmos o que fazer, como enfrentar esse problema. Eu estava no Rio Grande do Sul, num evento da CPAD, ali um congresso de escola dominical, e durante o almoço, no intervalo, alguém nos apresentou uma matéria mostrando: filho de pastor com 11 anos comete suicídio. Ele começamos a discutir na mesa, estavam alguns personagens ali, estava a doutora Elane Cruz, que é psicóloga, a doutora Valquíria, que é psicóloga, a tia Jo, muito conhecida também, que trabalha com crianças, e nós tínhamos ali alguns personagens, como o pastor Claudionil de Andrade e outros personagens, e estamos conversando na mesa, e ali então eu fiz a seguinte pergunta para aquele grupo: até quando nós vamos assistir de camarote isto? Até quando nós vamos apenas nos púlpitos falarmos de estatísticas drásticas como essas? E ali naquele momento, na conversa, Deus falou profundamente no meu coração. E Deus disse que deveríamos fazer algo. E veio a resposta: como enfrentar o problema? E a resposta veio assim: somente a palavra de Deus é capaz de mudar esta realidade. Somente a aplicação da palavra. O que está acontecendo? As famílias estão cada vez mais distantes. Os filhos
distante dos pais, essa comunhão, essa comunicação, aquele momento que a família parava para se reunir, quase já não existe isso. Então, hoje, cada um vai para um canto, pega um celular, vai para a TV, vai para o computador, e as famílias estão, os membros se isolando cada vez mais. As pessoas estão passando a viver mais no mundo virtual do que no mundo real. Isso tem sido um grave problema. E aí nós precisamos pensar em resgatar uma coisa muito importante, que é o culto doméstico, onde se deve ensinar a Bíblia, ensinar a palavra de Deus. Na casa, no lar, onde a Bíblia é ensinada, onde se tem o conhecimento bíblico, onde se tem a disciplina, onde se tem limites, esses problemas, com certeza, eles não irão perdurar, não irão realmente trazer esses males ou tristezas para a família. Então é momento de reagirmos, é momento de pensarmos diferente. A Bíblia diz em Provérbios 22:6, instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então a criança precisa ser ensinada, precisamos investir. Eu quero aqui lançar um clamor, um apelo. Vamos incendiar este país com a palavra de Deus. Vamos despertar os lares, despertar as famílias. Você que está assistindo esse vídeo agora, você precisa, fala com seu vizinho, fala com seu parente, fala, divulga isto. As pessoas precisam realmente implementar a palavra de Deus, ensinar a Bíblia, ensinar a palavra. Nós podemos mudar a realidade do nosso país. Nós vivemos num país cheio de problemas, de corrupções, mas essa realidade pode ser mudada com a palavra de Deus. A igreja tem uma força extraordinária, porque a igreja ela é dirigida por Cristo. Cristo é cabeça da igreja. Nós temos a solução, nós temos um remédio. O remédio é a Bíblia, o remédio é a palavra de Deus. E nós precisamos ensinar. Como fazer isso, então? Porque hoje nós estamos perdendo espaço para a tecnologia, nós estamos perdendo espaço, as pessoas estão perdendo a motivação em ler a Bíblia, estão perdendo a motivação sobre as coisas de Deus, e precisamos resgatar isso. Foi aí que preparamos este curso, um curso que tem 16 matérias, distribuída em 4 volumes, como este aqui. Nós temos o volume 1. No volume 1, você vai ter aqui 4 matérias. Primeiro, conhecendo a Bíblia. Segunda matéria, Gênesis do princípio. Terceira, a história dos patriarcas 1 e depois a história dos patriarcas 2. Depois você tem aqui o livro de número 2. Você tem neste livro também 4 matérias. A história do povo de Israel. A história do povo de Israel 2. A história dos reis de Israel e exemplos a serem seguidos. Aqui nós tratamos de exemplos, de modelos bíblicos a serem seguidos. Nós temos aqui o livro 3, e no livro 3 nós tratamos sobre os conselhos sábios para o dia a dia. Trabalhamos provérbios, valores morais e espirituais que precisam ser ensinados aos filhos. A história dos profetas, a profecia bíblica, a vida de Jesus. Nós tratamos aqui desde o nascimento, a morte e ressurreição de Jesus, e em seguida os milagres que Jesus operou. E enfatizamos que ainda hoje, Cristo ele realiza milagres. E aqui nós temos o livro 4, também nós temos umas 4 matérias aqui. Falamos sobre a igreja primitiva, o livro de Atos, falamos sobre a descida do Espírito Santo, a ascensão de Jesus, o dia de Pentecostes, as pregações de Pedro, as viagens missionárias de Paulo. Tratamos sobre as doutrinas bíblicas aqui. Nós tratamos sobre Deus, sobre Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre o homem, sobre o pecado, sobre a salvação, sobre a igreja, sobre os anjos e sobre as últimas coisas, a escatologia. E terminamos esse curso tratando sobre a vida em família. É um curso realmente abençoado. E aqui nós criamos um manual, que é um manual de orientação para os pais. Durante este curso, você vai saber como usar esse material, como você aplicar o conteúdo das aulas, que é muito importante. Então, você adquire o material e você, então, participa do treinamento que está sendo dado aqui na Academia de Pregadores. E assim nós criamos também os manuais. Para cada livro, nós temos um manual. Por exemplo, o livro 1, então nós temos o manual do professor. No livro 2, nós temos aqui também o manual do professor. Então nós temos os manuais onde ensinamos como você aplicar as suas aulas. Nós temos aqui o volume 3 e temos o manual também
3. E nós temos o 4, o livro 4 e o quarto manual. Então você está munido de ferramentas para mudar essa realidade. Você está munido de um material que vai realmente ajudar a você mudar a realidade desse país. Que Deus sensibilize o seu coração, que Deus fale com você para que você seja um instrumento para mudar a realidade do país. Não adianta a gente ficar apenas se lamentando, não adianta a gente ficar apenas dizendo, poxa vida, que coisa triste, aconteceu isso, está acontecendo aquilo. Não, Deus, ao contrário, nos deu ferramentas, nós temos a palavra de Deus, nós temos uma arma poderosa, uma arma que pode mudar essa realidade, e você que está me ouvindo agora pode ser esse instrumento. Deus tocará no seu coração e você pode mudar a realidade desta nação, a realidade deste país. Chega da gente estar ouvindo que filhos de crentes, aconteceu isso ou aquilo. É hora de trabalharmos não só na igreja, mas é você ver os seus parentes, os seus amigos que têm crianças. Onde tiver uma criança neste país, nós precisamos levar a palavra de Deus, devemos ensinar, porque se essas crianças, se essa geração que está sendo bombardeada com ensinamentos falsos, ensinamentos ruins, se essa geração ela for alcançada pela palavra de Deus, daqui mais alguns anos você vai ter uma juventude forte, uma juventude crente, uma juventude que serve a Deus, mas temos que plantar isso agora, porque a criança ela é esse terreno fértil que precisa ser ensinado. Então são 13 lições em cada matéria que pode ser estudada durante um trimestre. Então, se você aplicar uma aula por semana, nós temos conteúdo para 4 anos. Você já pensou nisso? Agora, você pode fazer um curso na sua igreja, na sua casa, aluga um salão, faça como você pensar, mas leve crianças para lá para aprender a palavra de Deus. Seja um instrumento. Se você der 2 aulas por semana, o curso terá duração de 2 anos. Se for 4 aulas, o curso terá duração de 1 ano. No final, faça uma formatura linda. Forme os alunos, certifique esses alunos e você vai ver realmente os efeitos positivos que este curso ele vai causar. O curso ele oferece essa visão panorâmica da Bíblia, com ênfase nas principais doutrinas e no ensino de princípios e valores morais e espirituais que irão nortear a vida da criança. Aí nós temos os kits que já apresentamos para vocês. O kit do professor, ele tem 8 volumes. Então, você tem aqui um kit com 8 volumes, e você tem o kit do aluno, que vem com o manual dos pais. Esse kit, ele vem com 5 volumes, que pode ser aplicado tanto em casa quanto na igreja. Aqui nós temos a base do cristianismo em linguagem adequada para a criança. Então, você traz um curso de teologia, onde você traz a base cristã, a base do cristianismo na linguagem da criança. O curso pode ser ministrado pelos pais no culto doméstico, no culto infantil realizado na igreja aos domingos. São 208 lições que, se forem aplicadas semanalmente, terão uma duração total de 4 anos. A criança é um campo fértil, pois está pronta para receber o que será plantado. Com a tecnologia, o acesso à informação, a criança ela ficou exposta a conteúdos contrários aos princípios bíblicos. É hora de revertermos isso. É hora de mudarmos esta realidade. É hora de realmente atacarmos. A gente vê que o modelo hedonista, consumista e imediatista difundido pela mídia trabalha as ideias, pense nisso, trabalha os sentimentos, trabalha as emoções das crianças, de forma que elas reproduzem as informações e partilham os padrões culturais propostos no meio em que vivem. Somente a palavra de Deus pode salvar as crianças destes males. E você é o instrumento. Você, pai e mãe, você, professor, é o instrumento que Deus escolheu para mudar essa realidade. Precisamos fazer a nossa parte. Então, agora, você tem ferramentas na sua mão para iniciar esse treinamento abençoado. E aí nós teremos agora, nas próximas aulas, e estaremos fazendo uma apresentação do conteúdo, inicialmente, do conteúdo do curso, que a criança tem acesso,
e depois, numa próxima aula, nós estaremos apresentando o material didático do professor, apresentando o material. E, em seguida, nós apresentamos ali matéria por matéria. Você tem um vídeo para cada matéria. E aí é o seguinte, não precisa nem você, talvez, ouvir todos os vídeos. São 20 aulas, 20 vídeos. Então, você pode escolher de acordo com a aplicação. Você está no primeiro livro, você então pega o vídeo que está lá, livro 1 e o nome da matéria, Conhecendo a Bíblia. Então, você vai estudar, porque você terá um trimestre. E você, então, tem aquele áudio ali, dando as sugestões, e você preparar o seu material. E assim sucessivamente. São 16 vídeos, cada vídeo com uma aula daquela disciplina, daquela matéria. E, no total, nós temos 20 vídeos para você assistir, você se preparar para ser esse instrumento de Deus para abençoar a vida desse país. Eu conto com você, com o seu esforço, com o seu dinamismo, com o seu trabalho. E eu quero esperar você na próxima aula para iniciarmos esse treinamento e você ficar realmente pronto, preparado para evangelizar, para ensinar as crianças do nosso Brasil. Eu deixo um forte abraço para você, que Deus continue abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Amém.